Opa. Fechar aqui assim. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Grivaradari Gopi Jana Vallabha Grivaradari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Grivaradari Gopi Jana Vallabha Grivaradari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada
Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Nitai Gora Haribo 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 Gora Haribo Nitai Gora Haribo 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 Haribo. Srila Prabhupada Ki Jai, Śrīmad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Haribo. Todas as glórias de vossos devotos reunidos, todas as glórias de vossos devotos reunidos, todas as glórias de vossos devotos reunidos, todas as glórias a Shri Guru e Guranga, Hari Haribo. Bom dia a todos e a todas. Começamos um pouquinho atrasados, né? 8h10. Temos aqui uns percalços para variar. Temos aqui o nosso queridíssimo Marcelo Magalhães. Marcelo, hoje quero falar com você outra vez sobre aquela questão do som, né? do Zoom, né? Ontem eu não pude testar nada porque passei o dia inteiro na rua, né? Então hoje eu vou, de manhã agora, eu vou começar a me dedicar a essa parte tecnológica do Zoom, né? Bom, então é isso. Nós vamos ler hoje o Śrīmad Bhagavatam, né? O capítulo 30. O título desse capítulo são a descrição. O Sr. Kapila descreve as atividades frutivas adversas, ou seja, atividades frutivas demoníacas, né? Pecaminosas, né? E o trajeto que a alma condicionada percorre, né? Após se dedicar, né? A essas atividades, né? As pessoas em geral, que infelizmente são ignorantes, estão cobertas pela ignorância, e que acham que o propósito da vida é apenas desfrutar do mundo material, né? Como se diz, viver a vida, né? Vamos viver a vida só tem essa vida, a morte, vamos morrer rápido, daqui a pouco vamos morrer, vamos desfrutar ao máximo, né? Então essa que é a filosofia das pessoas em geral, né? Então aqui o Sr. Kapila descreve qual o destino dessas pobres almas condicionadas que terão que sofrer devido à ignorância, né? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura dizia que, na verdade, a ignorância é a causa de todo sofrimento, né? Então, as pessoas estão sofrendo devido à ignorância, né? Vamos lá então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Então, antes de recitarmos o Śrīmad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, das artes, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador e o tradutor também dessa literatura. Idam Bhagavatam Nama
Puranam Brahmasamitam Uttama-shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Danyam Swastanam Mahat. Esse Bhagavatam, Bhagavata Purana, é a encarnação literária de Krishna. E ele foi compilado por Srila Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina seu bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Dibisaha Kalanasa Drishanisha Puranarko Donoditaha. Este Bhagavatam ele é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, seu séquito, parafernália. Então aquelas pessoas, como nós, que perderam de sua visão, devido à densa escuridão dessa era de Kali, obterão luz com esse Purana. Nasa praesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhakti bhavati nastiki. Por ouvir regularmente as aulas do Bhagavata, por prestar serviço ao devoto puro, devoto Bhagavata, tudo que é inauspicioso no coração, todas as apreensões e todos os sentimentos negativos são quase que totalmente destruídos. O serviço devocional se estabelece no coração, o serviço devocional amoroso a Krishna se estabelece como um fato irrevogável, quer dizer que não tem volta, né? Bom, vamos então ler hoje, né, o canto 3, capítulo 30, a partir do verso número 23, que vai descrevendo, Kapila Deva está descrevendo a jornada da alma condicionada, pecaminosa, né, rumo ao reino de Amaraj, que é o superintendente da morte, né, é aquele que julga os vivos e os mortos, né, aquele que vai dar o destino, né, para essas entidades vivas de acordo com os seus feitos. E nesse mundo, para todo prazer existe a mesma quantidade de sofrimento, né? Então, as pessoas que desfrutam assim livremente, né, assim, sem responsabilidade, fora dos princípios védicos, essa pessoa vai ter a mesma quantidade de sofrimento de acordo com o seu desfrute. E se ele se ocupa em adharma, atividades ilícitas, atividades que estão de encontro às leis da natureza, que estão de encontro ao Dharma, que é o que mantém, o Dharma é tudo aquilo que mantém esse universo, né? A palavra Dharma vem da raiz Dara, que sustenta, como tem Gadadhara, aquele que sustenta a massa, né? Gadadhara é o nome de Krishna. Então, essa raiz Dara deu origem à palavra Dharma, aquilo que sustenta. Então, aquilo que sustenta a vida nesse mundo, aquele que sustenta, né, tudo assim, os fenômenos naturais, chama-se Dharma. E o ser humano tem o seu Dharma, assim como os animais têm o seu Dharma, né? E toda a natureza é regida, né, seguindo uma lei, cuja essa lei chama-se Dharma, a qualidade intrínseca de cada ser, né? Bom, então nós vamos ler aqui o verso 23, ontem foi lido 21, 22, o 23 continua na mesma pegada, né? Vamos lá. Verso 23. Tatra patam shranto murustita punar utitaha patapapyasanitas tarasaya masadanam. Tatra, aqui e ali. Patam, caindo. Shrantaha, fatigado. Muretita, inconsciente. Punah, novamente. Utitaha, erguido. Patha, pela estrada. Papyasa, muito inauspiciosa. Nitaha, trazido. Tarasa, rapidamente. Jama Sadanam,
a presença de Yamaraj. Então aqui, nessa cena, né, continua a novela, né, os Yamadutas, são assistentes horrendos de Yamaraj, estão arrastando o corpo sutil da alma pecaminosa, né, condicionada aqui. Quer dizer, a alma não é pecaminosa, né, mas o que comete os pecados, ou o que comete o adharma, é o corpo sutil, né, a mente, a inteligência e o falso ego mal orientado, né, o falso ego mal orientado, a inteligência mal orientada por esse falso ego, e a mente descontrolada, né, então, que faz a pessoa cometer esses atos, né, tudo devido à falta de conhecimento, à falta de consciência, né, consciência corpórea, né, e aí então essa pessoa ela está sendo arrastada, esse corpo sutil está sendo arrastado por uma estrada, né, uma estrada bem assim difícil, né, bem árida, né, com muitos sol escaldante e assim sem água, sem comida, né? A gente vê que mesmo nesse corpo físico às vezes as pessoas se submetem a esse tipo de provação, né? Muitas pessoas, assim, por exemplo, no Nordeste, né? Às vezes, hoje em dia tem menos, antigamente tinha aqueles retirantes, né? Que saíam no sol escaldante, né? Na Caatinga, né? Para migrar para o sul, para os locais menos áridos, né? E sofriam bastante também, né? E também a gente vê também torturas, né? Certos países eles aplicam torturas naqueles que são opositores ao governo, né? Ou seja, esse tipo de provação já existe mesmo com uma alma condicionada, está dentro do corpo, né? E sofre tipos parecidos de provação, né? Mas aqui é o corpo sutil dela que está, e ela sente, né? Porque na verdade o que cria o sofrimento é a mente, né? Então ela realmente sente fome. A pessoa pode perguntar, mas vem cá, mas se ela está no corpo sutil, como é que ela vai sentir fome se a fome é do corpo físico? Negativo, né? O corpo sutil também sente fome, o corpo sutil sente sede, né? É uma coisa mental, né? A fome, a sede é um estímulo, tudo bem que vai para o cerebelo, mas que na verdade a pessoa, a mente, ela sente fome, e às vezes até sente uma falsa fome. A pessoa já comeu bastante, mas quer comer mais, né? Existe essa experiência que a pessoa comeu, mas ela vê uma coisa gostosa, aquele negócio do olho maior que a barriga, né? Então a pessoa olha aquela coisa gostosa e quer comer mais, né? Então quem teve essa fome foi a mente que teve essa fome, né? Porque o corpo já está satisfeito, né? Quando a pessoa tem esses festivais que os devotos às vezes organizam, às vezes não, quase sempre, né? Organizam os festivais com muita praçada, né? E o devoto às vezes come mais do que o normal, mais do que o necessário, né? Tudo com olho grande nas guloseimas, né? E aí depois passa mal, né? Porque comeu muito além do que era necessário. E quem estimulou a pessoa a comer tanto? A mente, né? Então a mente sente fome, a mente sente sede, né? A gente vê que, por exemplo, temos o exemplo também do espiritismo, né? Na Umbanda, por exemplo, que às vezes uma alma penada, né? Ela entra no corpo de um médium, né? E aí ela bebe, ela come, né? Porque ela está naquele corpo de alma penada, ou seja, a pessoa que faleceu, mas não aceitou um outro corpo, ficou como uma alma penada. Ela sente fome e sede, né? E aí ela entra no corpo de um médium, né? Para satisfazer essa fome, essa sede, né? Até vontade de beber bebida alcoólica, né? Também que faz aquele despacho, tem bebida alcoólica, tem
comida, né? Para alguém pode perguntar, mas vem cá, mas a alma, o espírito, né? O fantasma vai comer aquilo ali? Mentalmente ele come, né? Ele mentalmente come aquela comida ali, assim como quando nós oferecemos o alimento a Krishna, Krishna também come, né? Mas na forma sutil, né? Da mesma forma, esses fantasmas comem aquela oferenda no corpo sutil, né? Uma vez eu tive uma experiência, né? Eu era garoto ainda, e aqui eu moro perto da praia, né? E aí no final do ano tem aquelas manifestações de macumba, né? E aí eu pessoalmente vi, né, um dos participantes, né, bebendo uma garrafa inteira de cachaça, como se fosse água, assim, né? Assim, glup, 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 bebeu a garrafa inteira. E eu, assim, na minha curiosidade infantil, não acreditei, né? Falei, vem cá, não é possível que vai beber um monte de cachaça e não vai ficar bêbado, né? Se uma pessoa qualquer tomar essa garrafa inteira de cachaça, ela cai dura no chão, né? Pode até morrer, né? Aí o que eu fiz? Eu fui lá, sorrateiramente, cheirei a garrafa para ver se era cachaça mesmo, e era cachaça mesmo. Tinha o cheiro mesmo de que era cachaça. Ou seja, a pessoa corporificada, ou aquele espírito, aquele fantasma que entrou dentro daquele corpo, bebeu a garrafa inteirinha. E o cara continuou dançando como se nada estivesse acontecendo, né? Então, assim, daí a gente pode ver que o corpo sutil, ele sente sim fome, sede, sofre, sente dor também, a dor mental, né? Mas sente a dor, né? Então vamos lá, vamos ler aqui então. Verso 23: sob o sol escaldante, o criminoso tem que passar por estradas de areia quente, com florestas em chamas dos dois lados. É chicoteado nas costas pelos carrascos por ser incapaz de caminhar, e é afligido pela fome e pela sede. Mas, infelizmente, não há água potável, e nem abrigo do sol, né? E nem lugar de descanso na estrada. Tudo isso passa no plano sutil, né? Mas a alma realmente sente tudo isso, né? Sente calor escaldante, sente sede, sente fome, né? E aqui está dizendo que ela é espancada, né, por esses carrascos, que são os Yamadutas, né? E assim nem consegue caminhar, caminha um pouco, cai, aí os Yamadutas dão uma chicotada, levanta. A gente vê isso em filme, às vezes, os escravos, né? Quando eles tratavam os escravos, né? Quando eles aprisionavam os escravos, chicoteavam o tempo todo, né? Faziam eles fazerem trabalho forçado, né? A gente vê isso em filmes às vezes, né? Bom, passando para o próximo verso, verso 20. Ah não, desculpe, eu li o verso 22, foi lido ontem. 23 é outro. 23 é: enquanto passa por essa estrada rumo à morada de Yamaraj, ele cai de fadiga e às vezes perde a consciência, mas é forçado a levantar-se novamente. Dessa maneira, ele é rapidamente trazido à presença de Yamaraj. Quer dizer, nós temos um exemplo de dois devotos puros, né, que também sofreram uma tribulação semelhante, mas não eram pecaminosas, não eram pessoas pecaminosas, eram devotos puros, como o Senhor Jesus Cristo e Haridas Thakura, né? Tanto Jesus Cristo como Haridas Thakura foram chicotados, foram torturados, tiveram que percorrer, no caso de Jesus Cristo, com uma cruz pesada nas costas, né? Quando ele pediu água, botaram na boca dele uma esponja com como é que é? Com vinagre, né? E assim, fizeram todo tipo de torturas, né? E Haridas Thakur também foi açoitado em 23 mercados. Mas, olha a diferença, eles não sofreram nada,
Haridasa Thakura não sentiu nada, 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 né? Assim, e não morria, né? Depois que o Carrasco falou, por favor, vocês têm que morrer, porque senão eu vou perder meu emprego, e o Zaminda vai me matar se eu não cumprir a minha tarefa, né? E aí, então, só para satisfazer o Carrasco, Haridasa Thakura resolveu então morrer, né? E foi dado como morto, né? Foi jogado no rio Ganges, e daqui a pouquinho, no terceiro dia, ressurgiu dos mortos e apareceu assim com as costas, né? Com as marcas das chicotadas, né? E quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu abraçou ele, todas as marcas sumiram. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu perguntou para ele, vem cá, você sentiu alguma dor nessas chicotadas que você recebeu? E Haridasa Thakura falou, não senti nada. Aí o Senhor Chaitanya falou, é porque eu que estava levando eu entrei no seu corpo, e quem levou as chicotadas foi eu. Olha só que transcendental, né? Então, na verdade, né, o Senhor Chaitanya entrou no corpo de Haridasa Thakura, e ele que resolveu sofrer as chicotadas, e Haridasa Thakura não sentiu nada. Alguém pode perguntar, mas como assim? Da mesma forma como eu descrevi, que aquela pessoa que estava incorporado com um fantasma, bebeu a garrafa inteira de cachaça e não sentiu nada, nem ficou tonto nem nada, porque tinha um fantasma dentro dele, né? Então, da mesma forma, Haridasa Chaitanya entrou no corpo dele, e Chaitanya Mahaprabhu que sentiu as dores das chicotadas. Mas Chaitanya não sente dor, que ele é o próprio Krishna, né? E também Haridasa Thakura não sentiu nada, né? Falou para o Senhor Chaitanya que não sentiu nada, né? Então essa é assim que se passa no corpo sutil, né? Vamos ver agora no verso 24. Jojananam sahasrani navatim navachavanaham tribir muhurtair dvabhyam va nitha prapnoti jatanaham. Jojanam, de Jojana, Sahasrani, milhares, Navatim, 90, Nava, 9, Chae, Adhyana, a uma distância, Tribir, 3 Muhurtair, 3, né, Muhurtair, dentro de segundos, Dvabhyam, 2, Vaou, Nitaha, trazido, Prapnoti, ele recebe, Jatanaha, castigos, que são, na verdade, esses castigos são didáticos, né? Eles são pedagógicos para a pessoa se redimir, né? E perceber, né, que ela pisou na bola, né? Vamos ver aqui a tradução. Desse modo, ele tem de passar por 99 mil jojanas dentro de 2 ou 3 segundos, e depois é imediatamente submetido aos castigos torturantes que está destinado a sofrer nos planetas infernais. Então, quer dizer, ele em 2, 3 segundos ele percorre uma distância enorme. Aliás, o período de tempo que a alma fica nos planetas infernais é bem pequeno com relação, se comparado ao nosso tempo, né? Então a gente vê na cultura judaico-cristã, né, na teosofia judaico-cristã, de que a pessoa vai sofrer, queimar para sempre no fogo do inferno, né? A alma pecaminosa vai queimar para sempre no fogo do inferno. Isso está no cristianismo. Porém, não é bem assim, né? Porque além de que ele não vai ficar eternamente lá, né? Assim como uma pessoa que é condenada, ela tem um período de condenação, né? E quando esse período termina, ela de novo tem uma nova chance, né? Então, se o próprio ser humano ele tem esse tipo de misericórdia, como é que esse Deus seria tão assim cruel que ia deixar os seus filhos
sofrerem eternamente no fogo do inferno por terem feito algumas atividades adármicas nesse mundo, né? Então, na verdade, não, eles ficam ali o tempo necessário para eles cumprirem, eles pagarem, né, as suas atividades ilícitas, né? E esse tempo para eles dura muito, mas para nós é como assim, rapidamente, né? Porque o tempo nesses planetas infernais é diferente. É como, por exemplo, aqui 6 meses no planeta celeste, não, por exemplo, 6 meses aqui nessa Terra é igual a um dia só dos planetas celestiais. Aqui passa 6 meses e lá passa só um dia, né? Da mesma forma, vários meses ou anos nos planetas infernais, aqui é como alguns dias, né? Então, em alguns dias a pessoa já tem uma nova oportunidade, né? Agora, para ela lá, isso parece uma eternidade, muito tempo, né? Então, o tempo, na verdade, é relativo, né? Por exemplo, para o Senhor Brahma, um ano aqui é um segundo para o Senhor Brahma. Pum! Passou um ano aqui, o Senhor Brahma é um segundo, né? Então, da mesma forma, o tempo nesses planetas infernais, para nós, é muito rápido. Em alguns dias a alma vai ter uma outra oportunidade, mas para a alma lá no planetas infernais, aquilo passa muito tempo. Muito tempo. São como às vezes anos, né? Bom, voltando aqui à leitura, vamos ver aqui o significado do verso 24. Calcula-se que uma yojana equivale a 12 quilômetros e 800 metros. Um yojana. Portanto, o ser vivo criminoso é obrigado a passar por uma estrada de 1.267.200 quilômetros. Vou repetir. Ele passa em 2 segundos a uma distância, em 2 ou 3 segundos, uma distância de 1.267.200 quilômetros de extensão. Essa longa distância é percorrida dentro de pouquíssimos segundos, para nós aqui. Segundos para nós aqui, mas para eles não. Para ele parece uma eternidade, né? O corpo sutil é coberto pelos verdugos para que a entidade viva possa percorrer toda essa distância rapidamente e ao mesmo tempo tolerar o sofrimento. Esta cobertura, embora material, é feita de elementos tão refinados que os cientistas materialistas não podem descobrir de que elas são feitas. Percorrer 1.267.200 quilômetros dentro de alguns segundos parece fantástico para os modernos viajantes espaciais. Quer dizer, é algo praticamente impossível para eles, mas é a velocidade da mente, né? Essa velocidade que eles percorrem é a velocidade da mente, né? Até agora, eles têm viajado a velocidade de, no máximo, isso aí Prabhupada escreveu nos anos 60, né? Então, era a velocidade máxima na época, era 28.800 km por hora. Eu não sei hoje em dia qual é, né? Velocidade de um foguete, né? Mas aqui vemos que um criminoso percorre 1.267.200 quilômetros dentro de 2 ou 3 segundos. Né? Essa é a velocidade da mente, né? Pouquíssimos segundos, embora o processo não seja espiritual, mas ainda material, quer dizer, o corpo sutil, né? Seria a velocidade da mente, né? A velocidade da mente, ela é tal que a gente está aqui, a gente medita na Índia, rapidamente o corpo sutil vai até a Índia, né? Assim, em segundos, né? Então é muito mais rápido que a velocidade da luz, né? Continuando aqui, a velocidade da luz é 300.000 km por segundo, né? Então aqui praticamente essa alma percorre a velocidade da luz, mais ainda a velocidade da luz, né? Porque é 1.267.000
né, em 2, 3 segundos, quer dizer, muito mais até do que a velocidade da luz, né? Verso 25, Adipanam Swagatranam Vestadirvyomukudibhi Atmaman Sadanam Kwapi Swakitam Paratopivam. Então, essa alma pecaminosa, ele é posto no meio de tições de madeira incandescente e ateia-se fogo aos seus membros. Em alguns casos, ele é forçado a comer sua própria carne ou dá-la a comer aos outros. Tudo isso no plano sutil, né? Quer dizer, ele, na verdade, não se queima, porque é tudo no plano sutil, né? Essa carne também é uma carne no plano sutil, né? Significado de Srila Prabhupada. A partir deste verso até os 3 seguintes versos, nasce a descrição do castigo. A primeira descrição é que o criminoso é forçado a comer sua própria carne, queimando no fogo ou a permitir que outros, como ele, que estão ali presentes, a comam. Quer dizer, isso deve ser punição para pessoas que comem carne, hein? Não sei, estou especulando. Na última grande guerra, às vezes, as pessoas nos campos de concentração comiam seu próprio excremento, de modo que não é tão espantoso que em Yamasadana, a morada de Yamaraj, alguém que antes se divertia muito comendo carne, acertei, viu? Então não é espantoso, não é tão espantoso que em Yamasadana, a morada de Yamaraj, alguém que antes se divertia muito comendo a carne dos outros, seja forçado a comer sua própria carne. Rapaz, esses versos são pesados, hein? Esses versos não são fáceis, não. Vamos ao verso 26. Jivatas chantrabyudharai. Não, peraí. Jivatas chantrabyudharaha swagridarair yama sadane sarpa vrikshika darshadyair dashadbish chatmavais shasam. Tradução: suas entranhas são arrancadas pelos cães de caça. Tem os cães de caça e abutres do inferno. Cães de caça e abutres do inferno, né? Lá existe isso, né? Esses seres, né? Muito embora ele ainda esteja vivo para ver tudo isso. Quer dizer, a pessoa não morre, né? Ela é queimada, come a carne dela, é atacada por cães de caça, abutres, e ela assim, não tem, assim, não é permitido morrer, porque se a pessoa morre não sente mais nada, né? Mas não, ela fica viva vendo tudo isso acontecer, né? E a pessoa fica viva para ver isso, e ela fica sujeita ao tormento de serpentes, escorpiões, mosquitos e outras criaturas que a mordem. Quer dizer, ela vê tudo isso acontecendo, testemunha tudo isso. Mosquitos a gente testemunha até, né, aqui nessa terra, né, os mosquitos, né? Mas ela vê também serpentes, escorpiões e outras criaturas mordendo ela. Mas tudo isso no plano sutil, né? Verso 27. Em seguida, seus membros são amputados e despedaçados por elefantes. Também elefantes que vivem nesse mundo infernal, né? A pessoa é atirada violentamente de cumes do alto das colinas. E além disso, é mantida cativa ou na água ou numa caverna. Quer dizer, o corpo sutil dela é levado num local que fica assim, no alto de uma colina, e ela tem a experiência de cair do alto de uma colina, se esborrachar no chão, mas não morre, né?
Porque na verdade é o corpo sutil que está sofrendo tudo isso, né? E também ela tem a experiência de ficar debaixo d'água, né? É uma pessoa que morre afogado, né? E tem a experiência de ficar presa numa caverna, sem poder sair. Então, são experiências que o corpo sutil ele passa, né? Com uma forma pedagógica de mostrar para aquela alma que o que ela fez não foi correto, né? Então agora o verso 28. Yashta mishrandhata mishra roravadhyascha jatanaha bhunkte naro vanariva mita sangena nirmitaha. Tradução: homens e mulheres cujas vidas giravam em torno da prática de vida sexual ilícita são postos em muitas espécies de condições miseráveis nos infernos conhecidos como Tamishra, Andatamishra e Raurava. Então, vida sexual ilícita. Na Gita, Krishna fala Kamosmi Bharatarsabha, né? Balabalabhatanchaham, Kamosmi Bharatarsabha. Ele fala: eu sou a força dos fortes, desprovidos de paixão e ira, e eu sou a vida sexual de acordo com os princípios do Dharma. Quer dizer, quando um homem e uma mulher casados, eles praticam a vida sexual, Krishna fala: eu sou essa vida sexual. Kamosmi Bharatarsabha. Dharma, né? Viruddho Bhuteshu Kamosmi Bharatarsabha. Porque a vida sexual de um casal casado está de acordo com o Dharma. Automaticamente, qualquer outro tipo de vida sexual é a Dharma, né? E as pessoas então que estão ocupadas nesse tipo de adharma vão para esses 3 planetas infernais, um chamado Tamishra, Andatamishra e Raurava. Todos esses planetas estão descritos no 5º canto do Srimad Bhagavatam, né? Aqui apenas é dado um pequeno resumo, mas são descritos assim, vividamente no 5º canto, né? Vamos ver o significado de Srila Prabhupada, do verso 28, capítulo 30, Jai Srila Prabhupada. A vida materialista baseia-se na vida sexual. O sexo é a base da existência de todas as pessoas materialistas, que se submetem a rigorosas tribulações na luta pela vida. Portanto, na civilização védica, só se permite vida sexual sob determinadas restrições para pessoas casadas e somente, no caso, né, para gerar filhos. Quer dizer, esse é mais estrito ainda, né? Ou seja, a pessoa, Bhattinodda Thakur, ele teve 10 filhos. E supõe-se que ele então só fez 10 vezes sexo com a sua esposa. A não ser que tenha feito outras vezes e não tenha gerado filhos, né? Porém, quando se pratica vida sexual em troca de gozo dos sentidos, ilegal e ilicitamente, tanto o homem quanto a mulher recebem castigos rigorosos neste mundo e também após a morte. A pessoa sofre aqui nesse mundo também, né? Depois desse tipo de atividades promíscuas, né? E depois, após a morte, ela vai ser levada, devido à sua promiscuidade, para esses planetas infernais. Neste mundo também eles são castigados por doenças virulentas, como sífilis, blenorragia, não sei o que é isso, blenorragia. Tem o Covid não, é o AIDS, né, que há pouco tempo matou muitas pessoas. Hoje em dia tem um coquetel que a pessoa toma com vários comprimidos, né, para não morrer, né. É uma doença autoimune, o AIDS, né. E tem aqui o que Prabhupada falou, blenorragia, que eu não sei o que é. Se alguém quiser procurar aí no Google o que é blenorragia, pode botar aí para a gente saber, né? E na próxima vida, como vemos nessa passagem do Srimad Bhagavatam, essas pessoas são postos em diferentes espécies de condições infernais para sofrer. No primeiro capítulo do Bhagavad Gita,
a vida sexual ilícita também é muito condenada. E se diz que quem produz filhos por meio de vida sexual ilícita é enviado a esse inferno, ou seja, filhos provenientes simplesmente do gozo dos sentidos com pessoas até desconhecidas. Às vezes acontece isso, né? No carnaval, por exemplo, diz que tem uma grande quantidade de pessoas que nascem no carnaval, quando as pessoas bebem e aí fazem sexo com pessoas que elas nem conhecem, né? E aí nasce uma progênie chamada Varna Sankara, né? O Prabhupada descreve como progênie não desejada, né? Mas também Varna Sankara é uma mistura de castas. Como no Ocidente não tem castas, né? Originalmente Varna Sankara era uma pessoa de uma casta inferior, produzia filhos com uma pessoa de uma casta superior. Mas como na Kali Yuga todo mundo é Shudra, então na verdade o Prabhupada traduziu Varna Sankara como progênie não desejada, o fruto de uma relação ilícita, né? Sexual, né? Confirma-se na Bhagavatam que esses ofensores são postos em condições infernais de vida em Tamishra, Andatamishra e Raurava. Haribo, Srila Prabhupada aqui, Srimad Bhagavatam, Mahagrantha aqui, Oma Gyana Timirandasya, Gyananjana Salakaya, Shakshur Amilitanjana, Tasmaishi Guravenama, Si Chaitanya Manobistam, Staptam Jena Bhutale, Swayam Rupa Kadamahyam, Dadati Swa, Padantikam. Nasce na mais escura ignorância, todos nós nascemos na mais escura ignorância. O mestre espiritual abre os nossos olhos com a sorte do conhecimento. Oferecemos essas respeitosas reverências a esse mestre espiritual. E quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, e dará refúgio a seus pés de lótus. Vandeham Siguru Siutapa Kamalam Sigurum Vaishnavam Sirupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakam Vitanscha Anchakalpatarubhyascha Kripasindhu Vevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos nossa respeitosa reverência a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que são cheios de compaixão pelas almas caídas, como eu, e como árvore dos desejos, satisfaz o desejo de todas as entidades vivas, especialmente a sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunavadi Passata Desatarine. Novamente, bom dia aqui aos presentes. Vamos, antes de a gente comentar mais alguma coisa, deixa eu ver. Primeiro, quem está aqui no Instagram. Temos aqui no Instagram da ISKCON Rio, Moraes Maciel. Muito bem. Dabil Naim. Muito bem. Marina Cigana. Ekalaksha Hare Krishna. Vocês estão aqui no Instagram da ISKCON Rio. E vamos ver aqui então no Facebook da ISKCON Rio. Nós temos, como já cumprimentei, o nosso querido Marcelo Magalhães, Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, Otávio Daniel Neves, Hare Krishna, 7 reverências, Osha Sri. Como funciona o ritual dos kshatriyas da antiguidade quando iam caçar e comer carne? Sim, isso aí era permitido aos kshatriyas comerem carne se eles caçassem, né, a própria carne. É como a gente diz para as pessoas, né? A prova que a gente não é carnívoro é que a gente não consegue abater um animal com as unhas e com os dentes, né? Tem que ter armas, né? Então, um carnívoro ele é capaz de abater a sua própria presa, né? Então, baseado nesse princípio, os kshatriyas faziam esse tipo de atividade, até porque eles tinham que treinar a arte de matar, né? Porque para eles é uma arte, né? Eles são guerreiros, né?
Então eles tinham que aprender isso, né? Marcelo, não, já falei. Agora aqui tem o Berivaldo A. Silva. Berivaldo A. Silva, no Ocidente tem. Aqui é dividido por classes sociais: rico, classe média alta, classe média baixa, pobre, muito pobre e miserável. Assim, sobre as classes, né? Mas a questão das classes na Índia não é por questão de bens materiais, né? Essas caixas na Índia, elas são por qualificação para o trabalho. É diferente. Aqui no Ocidente, essas classes sociais são de acordo com as posses, né? Cada um. Mas nós temos, por exemplo, Shudras que são ricos. E nós temos os Brahmanas são pobres, e a classe superior são os Brahmanas, são pobres, né? Então, quer dizer, não tem a ver com a questão da bens materiais, tem a ver mais com as qualificações. Os Brahmanas são professores, mestres, sacerdotes, os Kshatras são guerreiros, né? E os Vaishyas são comerciantes, empresários, e os Shudras são trabalhadores. Então assim, mas não tem a ver com a quantidade de bens materiais de cada um. Essas classes, de acordo com a qualificação, né? E foram criadas pelo próprio Krishna, na verdade. Hoje em dia tem uma deturpação, mas essas classes foram criadas pelo próprio Krishna, né? Isso está na Bhagavad Gita, Chatur Varnyamaya Srishta Gunakama Vibhagasha, né? Então Krishna diz na Bhagavad Gita, Chatur Varnyamaya Srishta, essas 4 ordens sociais, Maya Srishta, foram criadas por mim, Gunakarma Vibhagasha, de acordo com a qualificação e com o karma de cada pessoa, né? Bom, vamos ver de novo aqui somente os versos, essa sequência. Eu vou ler só a tradução, que são vários versos, né, para não alongar muito aqui. Então, a partir do verso 23, enquanto passa por esta estrada rumo à morada de Yamaraj, essa alma pecaminosa cai de fadiga e às vezes perde a consciência, mas é forçada a levantar-se novamente. Dessa maneira, ela é trazida à presença de Yamaraj. Desse modo, ele tem de passar por 99.000 yojanas dentro de 2 ou 3 segundos, e depois é imediatamente submetido aos castigos torturantes que está destinado a sofrer. Nós vimos aqui que os 99.000 yojanas equivale a 1.267.200 quilômetros, né? Isso em 2, 3 segundos, né? Depois vemos aqui, verso 25, ele é posto no meio de tições de madeira incandescente e ater-se fogo aos seus membros. Em alguns casos, ele é forçado a comer sua própria carne e de dá-la a comer aos outros. No verso 26, suas entranhas são arrancadas pelos cães de caça e abutres que vivem nesse inferno. Muito embora ele ainda esteja vivo para ver tudo isso, e ele fica sujeito ao tormento de serpentes, escorpiões, mosquitos e outras criaturas que o mordem e picam. Nós aqui temos experiência dos mosquitos, né? Ainda bem que não temos experiência de escorpiões e cobras e serpentes né, e outras criaturas, né? Às vezes alguém tem, né? Às vezes alguém é picado por uma cobra, mas não é uma coisa muito comum, né? Depois, verso 27, em seguida, seus membros são amputados e despedaçados por elefantes. Ele é atirado violentamente de cumes de colinas e, além disso, é mantido cativo ou dentro d'água ou numa caverna. E o verso 28, homens e mulheres cujas vidas giravam em torno da prática de vida sexual ilícita são postos em muitas espécies de condições miseráveis nos infernos conhecidos como Tamishra
Andatamishra Iraurava. Repetindo, eles não vão ficar eternamente nesses infernos. Na verdade, são alguns dias, e para eles parece um tempo muito longo, mas na verdade são apenas alguns dias, né? Existe um verso muito famoso no Śrīmad Bhagavatam, no canto 5, nas instruções, no quinto canto, as instruções de Shabadeva, né? Na qual ele descreve essa atração entre macho e fêmea, que é o princípio básico do gozo dos sentidos nesse mundo material. Ele fala, né? Punchitriya mituni bhavanetam tayor mitor hidayagram tirahur atogriha kshetra sutapta vitai janasya mohoyam ahamameti. Ele fala que, na verdade, a atração entre macho e fêmea é o princípio básico da existência nesse mundo material. Tudo está girando nesse mundo material em torno dessa atração entre macho e fêmea. E com base nessa concepção, que eu sou homem, ela é mulher, eu sou macho, ela é fêmea, né? Amarra os corações, né? O Hidaya Granti. Existe um nó no coração, né? Esse apego entre homem e mulher. E a pessoa se sente então atraída, a pessoa, os animais, né? Atraídos ao corpo um do outro, ao lar, às propriedades, né? Os filhos, parentes, riquezas. Dessa maneira, sua vida se enche de ilusões e a pessoa ela age e pensa em termos de eu e meu. Aham Mameti. Eu sou homem, ela é mulher. Ela é minha esposa, é minha família, minha casa, né? Minhas propriedades, né? Meus filhos, né? E eu sou desfrutador de tudo isso, né? Eu sou o proprietário de tudo isso. E a pessoa fica sempre em constante ansiedade, né? Porque o Krishna nos deu a fórmula da paz, que é a gente reconhecer que Krishna é o verdadeiro desfrutador, verdadeiro proprietário e verdadeiro bem-querente de todos os seres vivos, né? Bhoktaran Jagatapasan Savaloka Maheshwaran Suridan Sahabhutanam Gyatpaman Shantiri Shati. Que aquela pessoa que quer alcançar a paz, Shantiri Shati, ela tem que entender que Bhoktaran Jagatapasan, que Krishna é o desfrutador de todos os sacrifícios que um ser vivo faça, e também de todas as austeridades que ele execute. O desfrutador é Krishna. Bhokta, né? Nós devemos ser Bhaktas. Bhakta quer dizer aquele que serve ao Bhokta, o desfrutador. Quando o desfrutador desfruta, nós também recebemos a nosso quinhão, né? Assim como quando a mão leva a comida à boca, né? A comida vai para o estômago e depois a comida chega na mão. Então, se a pessoa quer ser feliz, se ela quer ficar satisfeita, tem que satisfazer primeiro o supremo desfrutador, que é Krishna, que é o Bhoktaram, né? E Sarvaloka Maheshwaran, ele é o dono, ele é o Senhor, não só da nossa casa, não só dos nossos bens, mas de todos os planetas, e inclusive de todos os semideuses nesses planetas, não só dos seres humanos, né? E ele é o verdadeiro bem-querente de todos os seres vivos. Ele dá aquilo que nós merecemos, ele dá aquilo que nós precisamos e merecemos, né? Se a pessoa não merece, ela recebe também, ela não recebe o que ela quer, se ela não tem merecimento, ou se ela, como diz aqui nesses versos, se ela faz por merecer provações, ela recebe essas provações, que são na verdade didáticas, são na verdade para a pessoa crescer, ela tem essas experiências no corpo sutil como fosse num sonho, né? De ser amputada, ter membros amputados, queimar no fogo, ser picada e mordida por animais. Tudo isso é pedagógico, para ela entender
que ela pisou na bola, né? Agora, na Bhagavad Gita, né? Krishna ele explica, porque às vezes mesmo que a pessoa ela esteja querendo seguir uma vida assim no Dharma, ser uma pessoa ilibada, uma pessoa pura, ainda assim os sentidos ele arrastam a pessoa, né? E a Arjuna estava com essa questão, né? Estava com esse ponto, né? Em que ele dizia, tudo bem, entendi tudo isso, que a pessoa deve ter uma vida pura, né? Mas aí Arjuna, ele fala no capítulo 3, né? Ele fala no verso 36, aquele famoso verso que ele diz: Atakena prayuktoyam papanchariti purusha anichan apivarneja balaeva niyojitaha. Ele fala assim, Arjuna pergunta para Krishna, você só espera um pouquinho, tem alguém tocando a campainha e ninguém está atendendo, eu volto em um segundo, peraí. Vocês estão ouvindo a campainha? Peraí. Já deve ter ido embora já. Faz tempo que tocou. Aqui. Minha mãe está no banheiro. Diz ele que a mãe está no banheiro, ele tem que esperar. Bom, desculpe aí. Continuando, né? Então a Arjuna pergunta, ó descendente de Vrishni, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a vontade? Como se estivesse agindo à força, quer dizer, a pessoa não quer fazer aquilo, ela sabe que é errado, ela sabe que está quebrando os princípios, né? Como o Srila Prabhupada nos deu os 4 princípios, né? Não comer carne, nem peixe, nem ovos, não intoxicar-se, não sexo ilícito e não jogos de azar. Né? Jogo de azar é mais fácil, né? Só não jogar, né? Hoje em dia tem um monte de bets aí, está tendo problema, que as pessoas se viciam no jogo, né? Mas não é o caso dos devotos, acho que não sei se tem algum devoto que tem esse problema, né? De ser viciado em jogo, né? Mas também, jogo de azar também quer dizer especulação mental, né? A pessoa que especula muito também é um tipo de jogo de azar, né? Jogo de azar não é só o jogo que se joga na loteria ou nos bets, é também a pessoa que especula, a pessoa que mente, que engana os outros, que se mantém fazendo trapaça, também isso é jogo de azar, né? Porque às vezes ela pode ter sorte de se dar bem, mas às vezes ela vai ter azar, né? Mas a mais comum é a pessoa cair em sexo ilícito, né? Ou se a pessoa, antes de se tornar um devoto, ela tinha algum vício, né? Pode ser álcool ou drogas, é muito provável, se ela ficar em Maya, né? Ou seja, se ela ficar na ilusão, ela voltar a esse vício que ela tinha. Geralmente a pessoa volta ao vício que ela tinha, atividade ilícita que ela cometia antes de se tornar devoto, né? Então, isso aí a pessoa, quando não canta, né, os santos nomes constantemente, não segue um sadhana, né? Não canta o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é o princípio positivo que Srila Prabhupada nos deu, né? Ele deu 4 princípios: não faças, tipo yamas, né? Não faça isso, e deu um yama só, um yama, faça, que é cantar 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna. Então, se a pessoa ela canta 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna, ela vai preencher a sua mente, preencher o seu intelecto, o seu ego com os santos nomes. Ela lendo os livros, lendo o Srimad Bhagavatam, adorando as deidades, né? Ela vai então purificar a sua consciência. Isso significa consciência de Krishna, né? E aí então, qual foi a resposta de Krishna para essa pergunta
que Arjuna fez, qual foi a resposta de Krishna? Kama esha kroda esha rajoguna samudbhava mahasana mahapapma vidinan iha vairina. Ele fala assim: Kama esha kroda esha. Arjuna, isso é apenas luxúria, que depois transforma-se em ira, né, em frustração, né, e que nasce do modo da paixão. Rajoguna samudbhava. O que é o modo da paixão? Aquele modo que a pessoa tem desejos e anseios ilimitados, planos e mais planos, e muitas esperança após esperança, e está sempre desejando, né, coisas materiais, né? Então, isso é o modo da paixão. Então, essa luxúria nasce do modo da paixão. E mais tarde ela se transforma em ira. E aí Krishna diz o quê? Vidinan Mahasana Mahapapma. Mahapapma é o grande inimigo pecaminoso. Mahapapma, que tudo devora neste mundo. Quer dizer, as guerras, né? Tudo isso é devido à luxúria, devido da luxúria vem a cobiça, né? A pessoa quer obter, né, um pedaço de terra, aí vai para a guerra, né? Estamos vendo essas guerras aí geopolíticas, né, em que a Rússia ataca a Ucrânia e a Israel ataca a faixa de Gaza, e os islâmicos atacam Israel, né? E fica essa guerra tudo baseado, em última análise, na luxúria. Por isso que é chamado o inimigo pecaminoso nesse mundo, que tudo devora, né? E aí Krishna continua falando, ele continua dizendo, explicando como age essa luxúria. Ele fala: Dumenavriya te vanir yatadarsho malenacha yatou benavrito garbage tata tenedan avritan. Ele fala que é assim como a fumaça cobre o fogo, né, quando se acende o fogo, assim como o pó cobre um espelho, né, o espelho fica embaçado, né, e assim como o ventre cobre um embrião, há diferentes graus dessa luxúria que cobre um ser vivo. Então, o ventre cobrindo o embrião é o exemplo das plantas, né, os seres vivos que estão na forma de planta. Estão completamente cobertos, a consciência deles totalmente coberta, né? Assim como o ventre cobre o embrião. Já o pó que cobre o espelho seriam os animais, né? Espelho embaçado, né? Nós temos aquele verso famoso, né? Chetodarpanamarjanan bhavana mahadavagnidvapanam, né? Então, glória ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa a poeira acumulada do espelho da mente. A mente é como um espelho, né, que reflete, né, nossas experiências nessa vida e em vidas passadas. Então, aí esse espelho da mente fica embaçado, né, não reflete a realidade, né, assim, tem os olhos fechados para a realidade, né, ela não entende a realidade da vida nesse mundo e nem entende a realidade da vida espiritual. Então, Cheto Darpana Marjana. Darpana quer dizer espelho, Marjana. E Marjana quer dizer, o cantar do Mahamantra, ele limpa esse espelho da mente, da poeira acumulada por muitos e muitos nascimentos e mortes. Cheto Darpana Marjana, Bhava Mahadavagnivapana, Shreya Kairava, Chandrikavi Taranam, que ele espalha o raio da lua da bênção, né? A pessoa, quando canta esse Mahamantra Hare Krishna, além de limpar o espelho da mente, né, que está embaçado, né, ele espalha o raio da lua da bênção. Shreya Kairava Chandrika Vidyovado Jivanan. Anandam, ele é a vida do conhecimento transcendental. Quer dizer, o conhecimento transcendental não é teórico, ele vive, né? Então, Shreya Kairava Chandrika Vidyavado Jivanan Anandam Buddhivardanam. E ele nos capacita a saborear o néctar pelo qual sempre ansiamos, o oceano do néctar, Anandam Buddhivardanam, né? Então, essa é a função desse Mahamantra Hare Krishna, né? Anandam Buddhivardanam, Shekarava Chandrikavitarana, Anandam Buddhivardanam, né? Anandam Buddhivardanam, agora deu um branco.
Shri Karava Chandrika Vitar Anandam Bodhivadana. Peraí. Chetodar Paramajanam Baba Bahada Vagni Vapanam Shri Karava Chandrika Vitaranam Vijavado Jivanam Anandam Bodhivadana Patipadam Purnamitas Vadanam Sarvat Mesnapanam Param Vijayate Se Krishna Sankirtanam. Então, Sarvat Snapanam Param Vijayate, ele nos capacita a saborear o néctar pelo qual sempre ansiamos, né? A gente ansia pelo néctar, só que nós estamos buscando o néctar no lugar errado. Estamos buscando pelo prazer no lugar errado, na forma da luxúria, né? E aí, um ser vivo que está menos encoberto é como a fumaça no fogo. Quer dizer, o fogo seria assim, a alma espiritual viva, né? Mas ainda tem uma fumacinha ali ainda que encobre esse fogo, né? Já seria aquela pessoa que já está num processo de purificação, né? E aí então, no verso seguinte, Krishna ainda detalha mais um pouco sobre essa questão da luxúria, né? Aí ele fala assim que a consciência pura da entidade viva, sábia, é coberta por seu eterno inimigo sobre essa forma de luxúria que nos prende aqui nesse mundo material, nos faz ficar nesse samsara, nesse ciclo de nascimentos e morte, e que nunca é satisfeita. Por mais que você desfrute dos sentidos, sempre estão insatisfeitos e queima como um fogo, né? Essa luxúria, quanto mais você joga, tem gente que fala, eu vou desfrutar ao máximo até enjoar. Mas quanto mais joga lenha no fogo, mais o fogo aumenta. Quanto mais joga combustível no fogo, mais esse fogo aumenta. Então nunca essa luxúria fica satisfeita através do processo de tentar satisfazer os sentidos, né? E aí então Krishna vai nos dar também onde que essa luxúria ela se esconde, quais são os pontos estratégicos que ela está. Então Krishna fala nos sentidos, na mente, na inteligência. São os lugares que ela se estabelece, né? E através desses três locais, no sentido, a mente e a inteligência, ela confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que o ser vivo possui, que é o conhecimento espiritual. Todo mundo já tem o conhecimento espiritual, só que esse conhecimento está assim encoberto, né? Devido a que a luxúria se esconde, se estabelece nos sentidos, na mente e na inteligência. Quer dizer, a pessoa ela direciona a sua inteligência e a sua mente para satisfazer os sentidos, né? E assim ela fica presa no oceano da existência material, né? Mas aí Krishna dá uma dica, né? Ele vai dar uma dica também nesse capítulo 3, né? Ele fala assim, portanto, esse verso é muito interessante, muito importante. Ele fala, Krishna fala como a pessoa pode vencer isso. Ele fala assim, primeiro ele diz, Tasmatwan Indraniyadom Nyamyabharatar Shabbat Papmanam Prajahiriyanam Gyana Vigyana Nasanam. Ele fala, portanto, Arjuna, desde o início mesmo, desde o comecinho mesmo, quando essa luxúria se manifesta, refreie na hora, no começo. Você viu que a luxúria vai começar, imediatamente refreie esse símbolo do pecado, que é a luxúria, regulando os sentidos. Como é que regula os sentidos? Através de diariamente, regularmente, né, fazer o seu sadhana, né? Fazer o seu sadhana, né? Regularmente cantar os santos nomes de Krishna, regularmente adorar a deidade, né? Através dessa regulação, dessa disciplina, né, a pessoa pode regular os sentidos, né, e desenvolver Jnana, conhecimento, e Vijnana, a prática do conhecimento. E aí finalmente ele dá a instrução final, que é a seguinte, ele diz,
Não é final, né? Ele vai falar mais duas coisas ainda. Ele vai falar Indrani Paraniyahu, Indrebhya Paramana, Manasastu Parabudhi, Jobude Paratastusa. Ele vai falar: os sentidos funcionais são superiores à matéria morta, né? Matéria bruta. E a mente é superior aos sentidos. Quer dizer, a mente deveria controlar os sentidos e não os sentidos controlarem a mente. E por sua vez, a inteligência é mais elevada que a mente. Então a mente tem que ser controlada pela inteligência. Mas que inteligência? Inteligência do guru, inteligência das escrituras, inteligência do mestre espiritual, inteligência da consciência de Krishna, né? E o ego é superior à inteligência. Então, mesmo que a pessoa ela tenha um controle da mente através da inteligência, tenha um controle do sentido através da mente, mas se o ego dela está mal orientado, ela está agindo com falso ego, esse falso ego vai levar ela, direcioná-la para o prazer dos sentidos, para assim, atividades materialistas. Então, na verdade, quem tem que orientar a inteligência é a própria alma, é o eu superior, né? E aí Krishna vai falar sobre esse eu superior, que é a própria centelha viva, né, no coração, que é a alma individual. Ele vai dizer: Evam budve param budva sanstabhyatmanam atmana jahisatru mahabaho kamarupa durasadam. Ele fala assim: por isso, Arjuna, sabendo que você é transcendental aos sentidos, você é transcendental à mente, transcendental à inteligência, materiais, que existem os sentidos espirituais, que desfruta de prasada, por exemplo, né? Existe a mente espiritual. A mente material só quer comer, dormir, fazer sexo e defender. A mente espiritual, ela quer se ocupar em serviço devocional e atividades espirituais. Ela quer meditar. E a inteligência espiritual também existe, que é direcionar a entidade viva para a vida espiritual. Mas a pessoa, então a alma, ela é transcendental aos sentidos, à mente e à inteligência materiais. Então o Krishna fala: você sabendo que você é transcendental a tudo isso, Arjuna, você deve então controlar a mente, equilibrar a mente através da inteligência espiritual, né? Através do eu superior, controlar o eu superior, né? Essa deliberada inteligência, exatamente a inteligência do eu superior, né? Que é o eu espiritual, e através dessa inteligência direcioná-la à consciência de Krishna. E pela força espiritual, através de praticar um sadhana forte, cantar os santos nomes, acordar cedo, cantar os santos nomes, fazer um sadhana forte, você vai vencer esse inimigo insaciável conhecido como luxúria, né? E aí, no capítulo, antes disso, no capítulo 2, né, do Bhagavad Gita, verso 62, Krishna também descreve como se dá gradualmente esse enredamento do ser vivo nas garras da existência material através do descontrole, né, dos sentidos, através do descontrole da mente, na verdade, né? Ele fala o famoso verso: Jayato Vishayam Puncha Sangatejo Pajayate Sanga Sanjayate Kama Kama Krodo Bijayate. Então ele fala assim: ao contemplar o objeto dos sentidos, contemplar pode ser ver, pode ser cheirar, pode ser ouvir, pode ser tocar, né? Pode ser provar, né? Saborear, né? Então você contempla com a mente, né, os objetos dos sentidos. Aquela comida gostosa, mas a pessoa é proibida de comer aquilo, porque no caso dos devotos, né, não come carne nem peixe nem ovos, né? Então aquilo leva ovo, então não devo comer. Mas aí a mente contempla e a pessoa fica com água na boca, né? Fica querendo comer aquela coisa que na verdade ela não pode comer. Ou até a pessoa tem uma doença, às vezes a pessoa tem diabetes, não pode comer certas coisas, mas ela come. Ela não consegue se controlar, porque ela contempla
o objeto do sentido. Contempla com a mente, já fica com vontade de saborear. Ela sente o cheiro daquela comida, fica com vontade de saborear. Ela olha para aquela comida, já fica com vontade de desfrutar daquela comida, né? E aí então, quando ela contempla, ela desenvolve o apego, né? Daí chama puxar sanga tejo, pode ter sanga quer dizer junto, e go, ga quer dizer to go, ela vai junto, né? A palavra sanga ao pé da letra quer dizer que vai junto, né? Ela contempla e vai junto. É como tem sanga, né? Os devotos se reúnem, né? Então chama-se sanga, né? Satsanga, né? Mas eles estão indo todos juntos para a vida espiritual, né? Satsanga. Mas esse sanga aqui é outro, ela vai junto do desejo de desfrutar daqueles objetos, né? E aí então, daí desse apego, sanga sanjayate kama, desse sanga, ela vai junto e aí então kama desenvolve esse desejo de desfrutar, que é a luxúria, né? Desfrutar desses objetos, né? Simplesmente pelo prazer dos sentidos. E aí, sanjayate kama, dessa luxúria, kama krodo, então, já estou puxar, sanga sanjayate kama, kama krodo objayate, dessa luxúria vem a ira, vem a frustração, porque ela não consegue ser feliz através desse gozo dos sentidos. Está faltando algo. Ela desfrutou, o prazer dos sentidos acabou, ela continua frustrada, isso não deu a ela satisfação verdadeira, foi apenas um alívio do sofrimento, ela continua. Então muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, se entregam a drogas, porque acham que, já que eu não estou conseguindo desfrutar, não ser feliz nesse mundo, por mais que eu desfrute, eu vou tomar droga. Em última análise, as pessoas querem se suicidar, porque acham que a vida não tem nenhum sentido, já que ela não consegue se satisfazer, né? Aí dessa frustração, a pessoa fica totalmente iludida, né? Kruda Bhavati Sanmoha, né? Sanmoha quer dizer que ela abraça as coisas ilusórias, né? Ela vive uma vida totalmente na ilusão, né? E Samoha Smiti Vibrama, a memória dela, ela perde a memória. Tudo que ela aprendeu, instruções que ela recebeu do mestre espiritual, né? Das escrituras, né? Tipo, a gente vê tantos devotos assim que caem, né? Que eram tão avançados e conheciam tantas escrituras, depois caem, porque a pessoa perde a memória, ela esquece, né? Aquele momento que ela está apegada ao objeto dos sentidos e fica iludida, que ela pensa assim, bom, eu não desfrutei agora, mas ainda vou desfrutar. Fica sempre esperando, não, dessa vez eu não consegui, mas na próxima eu vou conseguir. E fica iludida assim, e aí perde a memória. E quando a memória é confusa, Samohai Smiti Vibrama, Smiti Bhansa Budinaso, ela perde a inteligência. A inteligência espiritual vai embora, e agora a inteligência dela só vai servir os ditames da mente e dos sentidos. E ela cai então no poço material. Então esse é o processo que a pessoa vai se enredando, cai nesse poço material, passa a executar atividades pecaminosas, né? E aí depois vai ter que sofrer esses infernos, né? Então, Rupa Goswami, ele diz o seguinte: Prapantikataya Buddhya Harisambandhi Vastuna Mukshubi Parityago Vairagam Falgo Katyate. Ele fala, isso no Bhakti-samrita Sindha, ele diz: pelo desenvolvimento da consciência de Krishna, entendemos que tudo tem a sua utilidade no serviço ao Senhor, né? Menos a luxúria, a não ser que a pessoa utilize a luxúria para procriar filhos conscientes de Krishna. Aqueles que estão sem conhecimento da consciência de Krishna tentam evitar artificialmente, né? Fazer falgo vairagya, né? Falgo vairagya, né? Renúncia falsa, né? E como resultado, embora desejem libertar-se do cativeiro material, elas não atingem essa perfeita fase da renúncia, chama-se falgo vairagya, né?
Enquanto no Gita Krishna diz, Derrabi Kramana Sosti, Pachavaya Navidyate, Salpon Asya, Asadamasa. Não é esse verso. Fala assim que por experimentar um gosto superior, a pessoa se perde, assim, a Derrabi Kramana Sosti, Pachavaya Navidyate. Não é esse verso, não. Esqueci agora o verso em sânscrito, que fala que a alma condicionada, ela tenta artificialmente renunciar ao prazer dos sentidos, mas quando ela não consegue, mas quando ela experimenta um gosto superior, aí Rasovaja na Vidyate, ela fica fixa, né? Não quer mais saber dos prazeres inferiores, né? Quando ela experimenta o prazer da vida espiritual, o prazer de associar com os devotos, né? O prazer de tomar praçada. Então ela passa a não ter mais atração pelos prazeres mundanos. Bom, gente, já são 9h35. Já falei pra caramba, né? Eu quero ver se tem algumas perguntas mais aqui. Bom, aqui no Instagram travou. Eu não consigo mexer o Instagram aqui mais. Eu vou ver aqui no Facebook. Tem mais alguns comentários aqui. Temos aqui Vera Pereira, Adilila Devidas, Hare Krishna, Berival da Silva, Marcelo Magalhães. Como os devotos fazem controle da natalidade? Essa foi boa, hein? Eu acabei de explicar aqui, né? Ele simplesmente controla os seus sentidos. Aqui está pedindo para enquadrar melhor a câmera. Realmente a câmera não está bem enquadrada, não. Como funciona, peraí, não, eu fui muito baixo. Como os devotos fazem o controle da natalidade? Não, a ideia é que o devoto não deve usar pílula anticoncepcional, né? Nada disso. Os devotos, eles procuram controlar os seus sentidos, se ocupar em atividades espirituais, né? E mesmo que esteja com a sua companheira, né? Centralizar suas atividades na consciência de Krishna, né? Adilila, a irmã não vai, não, aula tão legal. Hare Krishna. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Eu vou concluir aqui. Tenha um ótimo dia. Hoje teremos o Lapidar Glória, para a gente se associar com os devotos. Sundarang Kijai, né? Vamos ter lá a presença de Prabhu Haridashana. Então, fala mais. Eu tinha ouvido aula tarde inteira. Minha reverência, obrigado. Você pode ir lá no Facebook, Adilila, que a aula está gravada lá. Você pode assistir a aula gravada, né? Quem não conseguiu chegar na hora, assiste a aula gravada. Só ir lá no Facebook, que vai da ISKCON Rio, que você vai assistir a aula lá, tá bom? Hare Krishna, todas as glórias, Srila Prabhupada, Haribo, Jai.